Olá, como vai? Estamos aqui mais uma vez no podcast Milagres Acontece e hoje nós vamos falar sobre o 17º milagre que Jesus realizou, que está no livro de Mateus, no capítulo 9, e eu vou ler aqui um pedaço do verso 33, no finalzinho, que diz: Nunca se viu nada parecido em Israel. Nunca se viu nada parecido em Israel. E esse comentário é de uma multidão que ficou admirada pelo milagre que Jesus fez. E qual é o milagre? É o milagre de levar um mudo endemoniado. Veja a situação. Um mudo endemoniado até Jesus. Aquelas pessoas que estavam ali levando aquele mudo, elas ouviram o testemunho dos 2 cegos que foram curados por Jesus. Quando Jesus cura os 2 cegos, eles saem. E Jesus fala, não fale nada para ninguém, mas não tem como você tentar esconder, tentar calar o milagre. O milagre ele não se cala, o milagre ele se espalha como fogo, né? Quando o milagre acontece, as coisas, e assim aconteceu lá, e as pessoas ficaram sabendo, já pegaram esse mudo endemoniado, levaram até Jesus, e quando levam este mudo até Jesus, no mesmo momento, Jesus expulsa o demônio, e aquele homem volta a falar. E disse que a multidão ficou admirada. E fala, nunca se viu nada parecido em Israel. Por quê? Porque Jesus era o profetizado de Isaías 35, versos 5 e 6. Aquele que faz milagres, aquele que viria e faria milagres, aquele que viria e ia trazer o quê? O reino de Deus. Porque quando chega ao reino de Deus, as trevas têm que sair. Quando chega o reino de Deus, a luz entra. Quando chega o reino de Deus, Deus se manifesta com poder. E quando Deus se manifesta com poder, não fica nenhuma enfermidade, não fica nenhum demônio, não tem como ficar. Aquele homem estava possesso com esse demônio que estava fechando a sua boca, ele não podia falar, não era uma enfermidade física, a língua dele não estava cortada ou alguma coisa assim, mas era um demônio que amarrava ele, que ele não conseguia se comunicar, ele não conseguia falar da sua dor para as pessoas, ele não conseguia louvar a Deus, glorificar a Deus, porque ele estava endemoniado e mudo, né? E as pessoas que viram isso é que levaram ele até Jesus. E quando levam ele até Jesus, Jesus expulsa o demônio. Ora, Jesus expulsa o demônio. Muitas vezes na vida da gente, a gente não consegue se relacionar com pessoas. A gente não consegue se abrir para pedir ajuda. Assim como este homem que estava mudo, ele não conseguia. Mas levaram ele até Jesus, e eu quero levar você até Jesus. Talvez você não está conseguindo glorificar a Deus, talvez você não está conseguindo elevar os seus pensamentos, porque há uma atmosfera demoníaca de alguma maneira que tem impedido você de glorificar, de louvar a Deus, para que você possa também receber o seu milagre. Alguma coisa que acontece no seu relacionamento, alguma coisa que acontece no seu trabalho, alguma coisa que acontece, as coisas não vão para frente. Por quê? Porque há uma atmosfera demoníaca que de alguma maneira está trazendo uma mudez, né? Deixando você sem conseguir se expressar, sem conseguir se comunicar, sem conseguir falar. Mas Jesus está aqui e Ele quer expulsar todo o mal, seja no físico, seja uma doença no físico, seja no psicológico, seja no espiritual, seja da alma, não importa, seja emocional, seja um demônio, não importa, seja uma opressão maligna, não importa. Este homem tinha uma opressão maligna e ele não conseguia falar. Talvez você tenha uma opressão maligna e alguma coisa você não consegue fazer, mas agora Jesus está chegando e ele vai expulsar este mal e você vai testemunhar aquilo que Jesus vai fazer na sua vida, assim como fez na vida deste homem que estava mudo por causa de demônio. Olha, vai dizer que quando Jesus cura, a multidão fica admirada.
Mas havia outras pessoas ali que não se admiraram, que eram os fariseus, os religiosos, por causa da inveja, por causa do orgulho daquilo que Jesus estava fazendo e eles não podiam fazer. E por isso eles viram que eles não tinham autoridade mais do que Jesus e que agora a multidão não seguiria mais eles, mas agora a multidão seguiria Jesus, sabe? E por causa disso, por causa do ego, por causa da inveja, eles não deram crédito e vieram falar que aquilo que Jesus estava fazendo era pelo poder de demônios, né? Que Jesus estava sendo usado por demônios. Olha onde chega. Esses homens estavam mais endemoniados do que aquele que estava mudo. Por quê? Porque o endemoniado ainda foi curado, mas esses não conseguiam por causa da sua incredulidade. Entendeu? Então ali a multidão era uma multidão simples com fé. Os religiosos eram homens estudiosos, homens adultos, mas incrédulos. E no meio disso estava Jesus. E aonde o milagre foi parar? Naquele que era simples, naquele que cria que Jesus é aquele que veio para fazer a diferença, e Ele faz a diferença na minha e na sua vida, e Ele quer entrar agora e expulsar todo o mal. Ele vai dizer que Ele nos tira das trevas e nos transporta para a sua luz, e foi isso que Ele fez com aquele endemoniado. Aquele endemoniado não falava, mas agora ele pode falar, agora ele pode buscar ajuda, agora ele pode glorificar, agora ele pode louvar, agora ele pode fazer e falar aquilo que ele não conseguia. Talvez alguma coisa está presa na sua garganta e você não consegue se libertar em alguma situação da sua vida, mas Jesus está aqui agora e Ele quer expulsar este mal, Ele quer libertar você, e é isso que Ele está fazendo. Então, em nome de Jesus, receba o teu milagre, seja no teu corpo, seja na tua alma, seja no teu espírito. Que tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que de alguma maneira tem agido na sua vida, em nome de Jesus, nós repreendemos aqui agora e liberamos uma palavra de libertação. Seja livre no nome do Senhor Jesus, seja liberto no nome do Senhor Jesus, para que você possa ver, para que você possa ouvir e para que você possa falar. E quando você receber esse milagre agora, você vai sair glorificando, exaltando e louvando o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça, milagres acontecem para aqueles que creem. Que Deus abençoe você. Um beijo, um abraço no seu coração. Tchau, tchau.